Amém? Vamos ler o texto, diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus então lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele então disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede de tal quantidade de peixes que tinha nela. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Em outras traduções diz que ele estava nu, então ele se cobriu e se lançou nas águas. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e o peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Então Jesus disse-lhes, tragam-me alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro então entrou no barco e arrastando a rede para a praia, ela estava cheia e tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus então disse a eles, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, pois sabiam que era o Senhor Jesus. Jesus então se aproximou, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado, pois Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu a Jesus, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Então o Senhor Jesus o respondeu, cuide das minhas ovelhas. Você pode colocar a mão no seu coração agora? Nós já oramos pela palavra, mas eu quero orar pelo teu coração. Porque a palavra de Deus nos ensina que é a terra boa que dá fruto. E eu sei que o seu coração é terra boa, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada coração nessa noite. Para que essa palavra ela possa entrar pelos ouvidos, subir para a mente e descer ao coração. Para que eles não se desviem da palavra do Senhor, para que eles guardem os mandamentos do Senhor, para que eles sejam curados se eles vieram para cá cansados. Para que eles venham, Pai, ser restaurados como o Senhor restaurou a Pedro. Para que eles venham viver o melhor dessa terra, seguindo ao Senhor e vivendo a sua vontade. Pai, que em nome de Jesus, nada seja distorcido nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir no nosso meio. Que os demônios sejam repreendidos e expulsos deste lugar. Pai, que em nome de Jesus, nada distraia a Tua palavra nessa noite. Para que nós venhamos sair daqui cheios do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, você que crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite algo que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração há algum tempo. Porque nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais os cristãos estão abrindo mão de viver o propósito de Deus na vida deles. Cada vez mais nós temos visto pessoas
que estão abrindo mão do propósito para viver as próprias vontades. E isto é desistir da fé. Para mim, isso é desistir da fé. Muita gente fala que desistir da fé é viver no pecado. Muita gente fala que desistir da fé é fazer as coisas erradas, mas não é só isso. Quando você vive uma vida correta, mas não vive o propósito de Deus, você está desistindo da fé. Quando você não mente, mas não vive aquilo que Deus preparou para você viver, você também está desistindo da fé. Cada vez mais, nós estamos em um tempo onde as pessoas nos incentivam a viver isso. Onde, às vezes, dentro da igreja, você escuta as pessoas dizendo, olha, vai descansar. Tira um tempo para você. Pensa em você e não nos outros. E hoje eu estava estudando um pouquinho para esse texto e foi maravilhoso, porque eu vi um pastor americano falando assim, olha, eu li a Bíblia do diabo. Ó, a loucura do pastor, né? Ele falou, quando eu tinha 16 anos, eu li a Bíblia do diabo. E sabe o que dizia lá? Lá não dizia, odeie o seu irmão. Lá não dizia, trate mal as outras pessoas. Lá dizia assim, cuide de quem cuida de você. Ame quem ama você. E existem cristãos dentro da igreja que esquecem que o ensinamento de Jesus foi, amem quem te odeia. Porque se você amar quem te ama, você não está fazendo nada demais. Tem gente dentro da igreja vivendo o que a Bíblia do diabo prega, e não o que a Bíblia do Senhor ensina. E é isso que eu quero ministrar para você nessa noite. Parece uma palavra dura, mas não. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de transformação para as nossas vidas, porque o mundo está falando para você, sai da igreja e vai descansar. O mundo está falando para você, para de cuidar das coisas de Deus e vai viver da sua maneira. Você não precisa fazer isso. Vai conquistar. E Jesus, ele começa ensinando o evangelho dizendo, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Ei, queridos, presta atenção. Nós estamos reunidos aqui nessa noite. Irmãos, nós precisamos gerar no nosso coração um anseio por Jesus, um anseio pela presença de Jesus, um anseio pelos propósitos de Jesus. Esse culto não é um dia comum, a sua célula não é um dia comum, por isso que nós ficamos ansiosos por nos encontrarmos, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar, e aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Eu quero dizer para você que nós somos incentivados por esse tempo a desistir da fé. Mas Jesus nos mostra nesse texto que desistir da fé não é o caminho para sermos curados. Desistir da fé não é o caminho para sermos restaurados. Nós vemos no texto de João um Pedro que estava desistido, que estava cansado, que estava disposto a voltar para a vida antiga porque estava triste. Mas não era uma tristeza comum, era uma tristeza segundo o mundo. E nós precisamos entender isso dentro da igreja, que existem dois tipos de tristeza, uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Pedro estava com essa tristeza segundo o mundo, que é a tristeza que nos ensina aqui, quando você não estiver bem, se isole, vai ter a sua paz, debaixo do seu chuveiro sozinho, escutando uma música triste. É essa a tristeza que o mundo ensina. Eu estou mentindo? Os posts mais vistos no Instagram são das pessoas dizendo, meu momento de paz, com um pezinho em cima do outro numa praia, dizendo que está descansando. Irmão, eu fui um jovem depressivo, que não tinha problemas financeiros, e eu ficava sozinho na minha depressão e eu não fui curado. Não foi sozinho que eu fui curado. E eu quero dizer para você que a tristeza segundo o mundo vai fazer a mesma coisa que fez com Pedro. Vai começar a colocar nos nossos olhos uma direção para fora do propósito. Vai colocar nos nossos olhos uma direção para fora da vontade de Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que não traz que a ninguém, diga comigo, que a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a todos nós, não traz pesar.
Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E nesse caso de Pedro, era uma morte espiritual. Nesse caso de Pedro, a tristeza, segundo o mundo, não estava matando ele fisicamente. Estava matando ele espiritualmente. Nós precisamos entender que a tristeza, o termo usado aqui, para tristeza, segundo Deus, o termo arrependimento aqui é metanoia, que é mudança de mente. Ou seja, a tristeza, segundo Deus, nos leva a mudar a nossa mente, nos leva a nos arrependermos do que nós fazíamos e irmos para o caminho do Senhor. A tristeza, segundo Deus, nos leva para um caminho de salvação. E nós precisamos entender que às vezes nós estamos diante do Senhor. Talvez você chegou hoje aqui e está carregando uma tristeza segundo o mundo. E por causa disso, você está cansado, você está entristecido, você está como Pedro, querendo voltar por mar das dúvidas, para o mar do pecado, está querendo abandonar a sua fé e pescar aquilo que já era para você ter largado, pegar a rede que já era para você ter abandonado. Talvez você chegou hoje aqui e você saiu da sua casa vindo para cá, ou você viu só a porta aberta e entrou e falou: por que eu vou entrar ali? Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou cansado, sabe, eu estou entrando ali para escutar uma palavra de paz. Talvez você passou a semana inteira, você líder, pensando: as células vão voltar e eu quero desistir, eu não sei para que eu sou líder de célula. Talvez você é líder de ministério e está hoje aqui falando: meu Deus, está uma bucha na minha mão, não dá para mim resolver, para que eu vou continuar fazendo isso? E o seu coração está triste e você está querendo abandonar o propósito que Deus colocou na sua vida. Só que eu quero dizer para você que hoje é noite de restauração. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de transformação. E o Senhor Jesus vai nos mostrar 3 ações que nós devemos ter para sermos curados e permanecermos na fé. Talvez você chegou aqui com dúvidas, querendo abandonar a sua fé. Só que hoje é dia de metanoia. É dia de mudança de mente. E o Senhor vai trazer um ânimo novo para você. Nós que vamos começar as células esse próximo mês, eu quero dizer para você: não comece a sua célula de qualquer forma. Hoje o Senhor vai colocar um ânimo no seu coração e a sua vida nunca mais será a mesma. Porque aquele que não se amolda ao padrão desse mundo e vive a metanoia, ele vive a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dentro disso, Jesus nos mostra nesse texto 3 ações que ele tomou com Pedro, que nós devemos tomar na nossa vida, para que nós não venhamos desistir da fé, para que nós venhamos permanecer nessa fé que transforma a nossa mente. Primeiro, Jesus lembrou a Pedro da sua chamada, da sua primeira chamada. Quando do verso 5 ao verso 8, a Bíblia fala que Jesus encontra com Pedro e fala: olha, vocês têm peixe? Fala: não temos, não pescamos nada a noite inteira. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4 ou 5, não lembro direito. Quando Jesus encontra com Pedro, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz para ele? Vocês têm peixe? Ele fala: Senhor, nós pescamos, nós passamos a noite inteira, estamos cansados, não temos nada. Jesus vira para ele e fala: então joga a rede do lado direito. Da mesma maneira que ele falou aqui, ele joga a rede do mesmo jeito, joga a rede do lado do barco. A rede volta cheia. Eles não podiam mais pegar. Depois disso, Jesus vira para Pedro e fala: você está vendo o seu sucesso? Não te farei mais pescador de homens. Não te farei mais pescador de peixes. A partir de agora, você é pescador de homens. Eu quero dizer para você que quando Jesus encontra com Pedro no mar, ele não condenou o cansaço dele, ele não cobrou porque ele estava querendo desistir, mas sim lembrou como foi a primeira vez que eles se encontraram lá em Mateus 4. Nós precisamos ter na nossa mente sempre trazer a memória de como foi o nosso encontro com Deus. Nós sempre temos que trazer a memória como foi o nosso primeiro encontro com Deus.
Nós sempre temos que trazer à memória o porquê nós nos convertemos. A primeira ação de Jesus com Pedro foi lembrar. Lembra de quando eu encontrei com você a primeira vez? Qual foi a pedida que eu fiz para você? Hoje eu faço de novo. Ei, querido, se você está encontrando com Jesus a primeira vez hoje, eu quero dizer para você, há um propósito de Jesus para você. Há uma chamada de Jesus para você hoje. Agora você que já conhece Jesus e está pensando em desistir, lembra de quando Ele encontrou com você a primeira vez. Lembra do mar, do pecado que você estava, aonde o seu barco estava enfiado. Lembra do quanto você passou noites cansadas. Lembra do peso que foi o trabalho árduo sem Jesus. Ei, lembra de como a sua vida era horrível sem Ele. Ontem eu estava ministrando Lucas capítulo 5, mas é Mateus capítulo 4 também. Ontem eu estava ministrando os jovens e eu falei assim, vocês, jovens da nossa igreja, vocês têm uma coisa que nós não tivemos. Vocês cresceram dentro da igreja. Isabel, Gabriela, Heloísa, Murilo, Felipe, vocês têm um testemunho maravilhoso. Daniel, vocês têm um testemunho que nós não podemos ter. Nós precisamos ser pisados por Satanás para reconhecer Jesus. Vocês cresceram na presença dEle. E quando vier a dúvida de querer desistir do Evangelho, lembra que foi o Jesus que restaurou a vida do seu pai, que fez você viver melhor. Que foi o Jesus que mudou a história da sua família, que fez você viver melhor. Lembra do primeiro encontro de Jesus na sua casa. Sabe, jovem, eu tenho que me lembrar da depressão que eu vivi para entender o meu propósito com Deus. O porquê que eu não posso desistir. Vocês têm uma grande oportunidade de entender que não precisou provar do pecado para saber que o Espírito Santo é a melhor escolha. Vocês não precisaram se embriagar com vinho para saber que é melhor ser cheio do Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Jesus se deparou com Pedro, mostrou o primeiro encontro com ele e disse, agora você entende o que você está fazendo? Jesus chamou Pedro para lembrar do princípio, e assim ele foi fortalecido na fé. Muitas vezes, nós esmorecemos na fé, porque nós esquecemos de quem nós éramos. Nós esquecemos aonde nós estávamos. Nós esquecemos como nós éramos tratados. A Bíblia diz que quando Deus chama o povo de Israel para o Egito, Ele fala, liberta o meu povo para me adorar. Ele não falou, liberta o meu povo porque eu vou levar eles para uma terra. Presta atenção. Ele fala assim, liberta o meu povo para me adorar no deserto. Você está entendendo isso aqui? Ele não chama para Canaã. Canaã é uma promessa durante o deserto. Mas ele fala, liberta o meu povo para me adorar no deserto. O que acontece? O propósito era adorar a Deus no deserto. Eles estão andando no deserto. Só que aí eles começam a olhar para trás. Em vez de lembrar que eles tinham sido 400 anos escravizados, que eles eram maltratados e mortos pelos egípcios, eles lembraram das cebolas e dos pepinos. Irmão, não pense em voltar para a sua vida antiga não, você era pisoteado por Satanás, irmão, você era escravo do diabo, mas aí você fica lembrando da latinha que você bebia da cerveja no carnaval, você está entendendo? Você fica lembrando do petisquinho com os amigos que te tratavam mal. Você fica lembrando da droga que você usava e te deixava numa ilusão mentirosa. E depois você era destruído pela ação de Satanás na sua vida. Ei! Lembra de onde Jesus te tirou. É isso que Jesus fez com Pedro. Ele não falou, Pedro, eu não quero saber do seu pecado. Lembra do porquê eu te chamei. Lembra do propósito que eu coloquei na sua vida. Jesus vira para Pedro e fala, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Da mesma forma ele fez conosco em Mateus 28, do 18 ao 20, dizendo, vão pelo mundo, façam discípulos, preguem o evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que você não entendeu. O Senhor já colocou um propósito em nós. Ei,
o Senhor não te chamou para você ficar assistindo Daniel chorar aqui no altar. O Senhor te chamou para você apresentar o Deus que te tirou do charco da lama e te colocou sobre a rocha. Você está entendendo? Já tem um propósito na sua vida. Já tem uma chamada para você. A sua fé ela é fortalecida vivendo o propósito e não fora dele. Quando Jesus encontra com Pedro, ele fala para ele, esquece os seus pecados e volta para o propósito. Eu quero dizer para você que o mundo vai dizer para você, esquece o seu propósito e volta para o pecado. Você está entendendo como você está sendo privilegiado nessa noite? O quanto o Senhor está te fortalecendo nessa noite? O quanto o Senhor está mostrando para você um caminho onde a sua fé vai ser restaurada? O segundo passo que nós vamos ver aqui é que Jesus chamou a Pedro com pão e peixe na brasa. Irmãos, ele não só lembrou a primeira chamada de Pedro, ele preparou uma mesa para mostrar que ele era a provisão de Pedro. Jesus chama Pedro e fala, é maravilhoso o texto, porque Jesus fala assim, vocês têm peixes? Vocês têm peixes? Eles falam, não. Quando ele chega, Jesus está com peixe na praia, irmão. Quem tem, para que quem tem, pergunta se o outro tem. Você só pergunta quando você quer da outra pessoa. Mas não, Jesus já estava com tudo preparado. Ele estava lembrando Pedro, às vezes, você está ansioso para fazer do seu jeito, você está abandonando tudo. Só que eu sou a sua provisão. Eu sou o seu cuidado. A refeição preparada por Jesus não aponta apenas para a comunhão, mas também para o sustento, o cuidado, o amor. Comer os peixes que ele preparou aponta para o suprir de Deus. E se for necessário, ele fará milagres. Presta atenção, querido. A maior lição que esse versículo nos ensina é que Jesus, ao encontrar com Pedro, é como se Jesus falasse, olha, você viu que do seu jeito, você não conseguiu fazer mais nada? Você já parou para pensar nisso, pastor? Que Jesus chega para Pedro e fala assim, você tem peixe? Ele fala, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Então Jesus fala para ele, joga do outro lado e vem. E quando ele chega lá, já tem peixe assado. É Jesus falando assim, ei, do seu jeito, não vai ter jeito. Mas do meu jeito, ainda que você não pegue nada, eu tenho peixe para você aqui. Dentro do propósito, vai ter comunhão. Dentro do propósito, vai ter peixe. Dentro do propósito, vai ter sustento. É isso que Jesus está falando para ele. E ainda que você pense que não, ei, se for necessário, eu vou fazer milagre para que você permaneça no propósito. Jesus olha para Pedro e fala, eu estou preparando para você uma mesa, para que você lembre que o cuidado que você precisa não vem das suas mãos, mas sim de mim, daquilo que eu tenho para você. Eu achei maravilhosa a palavra de oferta da pastora. Porque eu não escrevi isso hoje, eu escrevi isso há 3 semanas atrás. Eu não estou sabendo de nada. Essa pregação não foi encomendada para ninguém. O Espírito Santo precisa nos lembrar, antes de começar a sua célula, vai ter dias que vai ser só bolachinha e que suco. Mas o Senhor está provendo todas as coisas. Você está entendendo? Vai ter dias que não vai ter dinheiro da gasolina, pastor. Vai ter dias que o carro vai quebrar. Vai ter dias que os seus últimos 10 reais vai ser para comprar o dipirona, porque o menino enfiou a cabeça na parede. Você está entendendo, irmão? Mas o Senhor não vai deixar faltar nada. Ele já tem uma mesa preparada para nós. O que esse versículo nos aponta, o que ele nos mostra, ele também nos lembra que é na comunhão que nós somos supridos. João nos mostra que Jesus aponta o propósito para Pedro, mas lembra que é na mesa da ceia que nós somos cuidados. Assim também é conosco. A nossa fé é restaurada na mesa, pois a mesa nos supre física
e espiritualmente. É na mesa que nós lembramos do propósito que o Senhor tem para nós e cura o nosso amor. Gi, vem aqui. Vem aqui. Eu quero mostrar para você o como isso aqui faz sentido. Sobe aqui, por favor. Quando Jesus chama Pedro, e eles estão comendo lá o peixe, Jesus abraça Pedro aqui do lado, fala assim: Pedro, você me ama? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, olha para frente, apacenta as minhas ovelhas. Depois ele vira e fala assim: Pedro, você me ama? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Pedro pega e fala assim: tá vendo aquela de rosa? Cuida dos meus cordeiros. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que Pedro não estava sozinho com Jesus. Ele foi pescar e os outros discípulos estavam com ele. Chega a terceira pergunta. Ele fala assim: Pedro, tu me amas? Está vendo o cabeçudinho falando lá com o menino lá no canto? Com a Gabriela lá? Atrapalhando o culto? Então, cuida dele. Amo o meu cordeiro. Vai lá, Gi. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, querido, eu quero dizer para você que Jesus está falando, é na mesa que você vai ser suprido. Cuida dos meus. Olha, você está vendo isso aqui? Olha, Pedro, quando você pensou em desistir, você não foi sozinho. Sabe, pastor, Jesus não estava lembrando da desistência de Pedro nessas 3 perguntas. Jesus estava falando: ei, você percebeu que quando você decidiu abandonar, ainda que a sua decisão foi feita sozinha, ela tocou em outras vidas? Ela alterou a vida de outras pessoas? Irmão, eu quero dizer para você que não existe evangelho sem vida entre os irmãos. Paulo, ele nos mostra em 1 Coríntios 12, 26, que quando um se alegra, todos se alegram, e quando um sofre, todos sofrem. Jesus estava dizendo isso para Pedro. Você está pensando que a sua dor é sozinha? Não. Quando você pensou em desistir, um grupo de pessoas foi com você para o mesmo mar. Quando você pensa em abandonar o ministério, um grupo de pessoas vai junto com você para esse mesmo caminho. Não tem essa de, eu não sou líder, eu não preciso fazer. Você está influenciando a vida de alguém, nem que seja da sua família. Ou você acha que se você desistir, o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos, os seus parentes também não vão desistir? Ou você acha que se você desistir, as pessoas que você ama também não vão desistir? Ou você acha que se você desistir, os seus netos, eles também não serão tocados pela sua decisão? Ei, querido, não existe não escolha. Porque quando você não escolhe, você já está fazendo uma escolha. Hoje eu e a gente veio conversando sobre algumas situações e ela falou: até quando a gente não escolhe, a gente já tem uma escolha programada. Ela vai dar uma consequência. Se eu decido não ser líder, alguma coisa vai acontecer. E quando eu decido ser líder, alguma coisa também vai acontecer. Jesus ensina a Pedro que ainda que ele pense em desistir, ele é o pão do céu que supre todas as necessidades. Que ainda que a fé dele esteja escassa em seu coração, o Senhor é aquele que te coloca em uma mesa com pão preparado para cuidar de você. Ele te restaura na comunhão. É interessante que quando Jesus prepara o pão, ele parte o peixe da mesma maneira que ele fez na ceia. E quando ele parte o pão na ceia, ele fala o quê? Esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe o que Jesus faz com Pedro ali, Robson? Ele pega o pão e parte e fala assim: ei, Pedro, você entendeu o que eu fiz lá na ceia? Você lembra daquilo lá? Você lembra daquela comunhão? Daquele dia que a gente sentou na mesa? Então, hoje eu estou de novo fazendo uma aliança com você. E te lembrando que aqueles discípulos que estavam naquela mesa também têm uma aliança com você. As mesmas dores que você passa, eles também passam. Você não está só. A Bíblia diz que Elias pensou em desistir do ministério.
E ele vira para o Senhor e fala: Senhor, não tem mais nenhum homem que presta. Só eu que briguei contra Jezabel e ela quer me matar. O próprio Deus vira para Elias e fala assim: ei, volta para o propósito. Vai fazer discípulo, vai ungir o rei. E lembra, não tem só você não. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Irmão, eu quero dizer para você que o pão na brasa também nos mostra que Pedro, também mostra para Pedro, que é Jesus que está nos recursos que nós precisamos e não nas nossas mãos. Quantas vezes nós não esmorecemos na fé, porque não temos recursos para fazer do nosso jeito. Quantas vezes a nossa desculpa com Deus é: Senhor, eu não estou fazendo isso porque eu não tenho dinheiro. Sabe, você vira para Deus e fala: Senhor, eu queria fazer tal coisa, mas eu não estou fazendo isso porque eu não tenho dinheiro. Senhor, eu vou trabalhar mais. Porque, meu Deus, eu já estou terminando já. Só mais 5 minutos. Os irmãos me dão mais 5 minutos. Quantas vezes a gente não olha e fala assim... Eu lembro quando a gente ia pro Eldorado. A gente ia pro Eldorado e nós íamos de ônibus. Eu, a Laís, a Gisele e o Roberto. Irmão, a gente mora bem longe. Faz isso comigo não. A gente mora bem longe do Eldorado. Eu saía do trabalho às 6h30 para chegar lá 8 horas. E tinha vez que a gente chegava lá às 8h20, 8h15, 8h30, porque o Alvarenga era maravilhoso para pegar ônibus. Ele é maravilhoso. E aí, tinha vezes que eu orava a Deus e falava assim: Senhor, por quê? Por que nós? Nós não temos recurso, nós não temos dinheiro, nós não temos nada. Só que quando eu entrava naquela reunião, irmãos, eu entrava naquela reunião e eu vi o David, eu vi o João crescendo na bateria, eu vi a Elô ministrando depois de um tempo, eu vi a Tina, vi as casas que nós entramos. A Maria foi ministrar lá um dia, o bêbado ficou falando: ô pastora, me unge aqui, pastor. Irmão, só o duro. Só que quando terminava o culto, a gente ia embora, dando risada, agradecendo a Deus e vendo a comunhão. A pessoa que mais me ministrou na época que eu estava na base era a irmã Leda. Eu amo a irmã Leda. Falo que ela era a nossa bênção. Nós entrava no culto, terminava o culto, eu falava: eu posso terminar hoje o culto mais tarde. A irmã Leda está conosco. Quando a gente parar no ponto, o ônibus vai vir e a gente vai embora cedo. Tinha vez que a gente chegava em casa meia-noite, irmãos. A gente saía de lá 9h15 e chegava em casa meia-noite. 11h30, 1h da manhã. E quando eu vi os irmãos lá comigo, eu entendia que o meu sustento no Senhor vinha no cuidado dos irmãos, vinha no estar junto, vinha no estar próximo. Quando o pastor Marcelo assumiu lá, eu fui o primeiro a falar: pastor, eu vou com você, no que você precisar eu vou te ajudar, nós vamos continuar indo, nós não vamos parar não. Porque nós sabemos que é a presença dos irmãos que nos consolidam. E é isso, Jesus estava falando que para Pedro: olha Pedro, às vezes você está aí querendo desistir, porque você pensou que a sua atitude sozinho era o suficiente. Você queria os seus recursos, você queria do seu jeito. Só que eu tenho uma mesa preparada para você. Eu sou a provisão, e se for necessário, eu sou o seu milagre. Ei Pedro, eu quero que você entenda, é que é na minha mesa que você é curado, é que é na minha mesa que você é sarado, é que é nos meus propósitos que você é restaurado. Eu gostaria que você se colocasse de pé, porque Jesus termina no capítulo 21 de João, do 14 ao 17, Jesus termina fazendo as perguntas para Pedro. Não para que Pedro se sentisse acusado, mas para que ele lembrasse que é o propósito que cura ele.